Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez é uma alegria estar aqui juntos, voltando agora para a classe História da Redenção, não é mesmo? E animado, nós já estamos chegando na reta final, já estamos na aula 9, depois só teremos a 10 e a 11, mais duas aulas depois dessa. Então espero que você esteja aí empolgado para que possamos então terminar bem essa classe, né? E para que você possa tirar o máximo de ensinamentos daquilo que nós estamos vendo. Então nós já vimos o Deus que criou todas as coisas, né? A doutrina da criação. Nós já vimos o Deus que não destrói rebeldes, a queda. O Deus que escreve os seus próprios acordos, a aliança de Deus com Abraão, o Deus que estabelece leis e reina, né, a saída do povo do Egito, a entrega da lei no Monte Sinai, e vimos também o período da monarquia, o Deus que é inescrutavelmente sábio, os livros de sabedoria, o Deus que fala, os profetas, e semana passada nós vimos com o pastor Flávio, Deus que se torna homem, que se torna ser humano e dá um novo nascimento. E hoje, então, nós falaremos sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, espero que você esteja animado. Pega a sua Bíblia aí, tá bom? Geralmente, estamos colocando os textos para que vocês possam acompanhar, mas como hoje vai ser uma aula cheia de versículos bíblicos e geralmente sessões um pouco maiores, vai ser extremamente importante que você fique com a sua Bíblia aí, tá bom? Para a gente poder, para você poder acompanhar a aula. Nós vamos ter alguns versículos lançados, como sempre, mas alguns nós vamos ler, tá bom? Então pega a sua Bíblia aí, pega seu caderno de anotações e vamos juntos nessa aula. Deus que morre e vive novamente. Jesus Cristo, uma imagem de Caravaggio aqui, né? E Tomé o incrédulo, né? O discípulo incrédulo, querendo saber mesmo se era Jesus que havia ressuscitado, né? E colocando ali, a Caravaggio é bem dramático, colocando o dedo na onde a lança havia perfurado Cristo. Então vamos lá. O rei morre. Primeira coisa que nós precisamos aprender, que é importante ter em mente quando nós vamos estudar sobre a morte de Cristo, é que ela já estava nos propósitos de Deus. Por exemplo, Atos 2, 23 diz assim, olha, este homem, Pedro falando, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, já era propósito de Deus, já era conhecido de Deus. Mas vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Então, soberania de Deus e responsabilidade do homem aqui juntas, né? Estava nos planos de Deus, estava nos propósitos de Deus, já estava determinado por Deus. 1 Pedro vai falar que o sangue do Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, tá? Até mesmo antes de Adão e Eva. Então, o plano de Deus sempre foi que Cristo viesse, né? Que a segunda pessoa da Trindade, o Deus se fizesse homem e então pagasse o preço pelos pecados do povo de Deus. Sempre foi plano de Deus isso, tá bom? Cristo não é o plano B de Deus. Deus sempre esteve nos planos de Deus enviar a Cristo, tá certo? Então, a segunda coisa também que é bom ter em mente quando nós vamos falar desse assunto é que já estava profetizado. Se já estava nos propósitos de Deus, é uma coisa, né? Deus poderia ter mantido isso oculto, como manteve muitas coisas ocultas. Mas também isso já estava, de certa maneira, profetizado no Antigo Testamento. O texto mais famoso, Isaías 53, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Então, já estava profetizado. Quem está acompanhando as séries de mensagens em Marcos viram, né, que é um escândalo como que os escribas, que eram os estudiosos da Bíblia, que viram profecias, não só essa, outras profecias, né, como o Salmo 22, e não reconheceram a Cristo como aquele que havia de vir. A terceira coisa também que é importante é que Jesus, ele já havia afirmado que ele morreria. Jesus sabia que ele morreria. Ele também não foi pego de surpresa. Em João 10, ele diz assim: por isso é que o Pai me ama, porque
eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Então, não é que Cristo também não queria morrer, não. A sua morte foi voluntária. Ele se entregou também em submissão à vontade de Deus. Então, Jesus já havia afirmado que morreria, porque de fato ele se encarnou com esse propósito. Ele se encarnou, Deus se fez homem exatamente com esse propósito. João 12 diz assim: agora meu coração está perturbado, e o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Então, essas são 4 verdades que nós precisamos ter em mente ao falarmos sobre a morte de Cristo. Já estava nos propósitos de Deus, já havia sido profetizado no Antigo Testamento, Jesus já havia afirmado que morreria e ele se encarnou com o propósito de morrer, tá bom? Agora, então, nós vamos passar por alguns textos bíblicos e você precisa estar com a sua Bíblia. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, tá bom? Nós vamos dar um pequeno panorama da crucificação, não dá para tratar tudo, tá certo? Se você quiser um panorama sobre a crucificação, nós indicamos esse livro aqui, ó, A Morte de Jesus, do John MacArthur, tá bom? Pela editora Cultura Cristã. Você pode pegar, e esse é um livro muito bom, que ele vai dar um panorama muito bom sobre a morte de Jesus, que é o título do livro. Então, Mateus 26, versículo 1, faremos a leitura até o versículo 5. Segura aí. Diz assim: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Interessante que aqui, então, o Mateus relata como que os fariseus e os escribas e os sacerdotes, os anciãos, o povo, né? Eles estavam planejando tirar a vida de Jesus. Só que aqui nós já estamos no final do ministério público de Jesus. Não foi aqui que eles começaram a conspiração para tirar a vida de Jesus. Se você abrir em Marcos, capítulo 2, lá no finalzinho, você vai ver que logo após Jesus ter curado o homem da mão ressequida, os fariseus e os herodianos já planejavam tirar a vida de Jesus. Eles já queriam tirar a vida de Jesus. Então, isso mostra a soberania de Deus. Eles queriam tirar a vida de Jesus, mas não antes da hora chegada. Não antes do tempo determinado por Deus. Do tempo determinado por Deus. Então, aqui começa a conspiração. E então nós vamos para a última Páscoa, no versículo 17. Diz assim, Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa, tá? Páscoa era uma das festas mais importantes para os judeus, se não a mais importante, que celebrava a libertação do povo do Egito, né? Especialmente na 10ª praga, quando o anjo da morte passa levando todos os primogênitos do Egito, e o sangue na porta dos israelitas então fez com que aquele anjo passasse reto. E Cristo morreu na Páscoa. Cristo morreu justamente na Páscoa judaica. Por isso que a Bíblia chama Cristo também do Cordeiro Pascal. E essa cena da última Páscoa, ela é uma cena muito comovente. Primeiro, é interessante que o discurso no cenáculo, de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, foi dado nessa ocasião. Então, textos importantes sobre o que Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, a oração sacerdotal foram dadas nesse momento, a lavagem dos pés dos discípulos, a instituição da ceia do Senhor foi nessa parte. Tá? Então, se você quiser se aprofundar mais, depois você leia João, capítulo 13 até o capítulo 17, para que você possa
aprender sobre esse discurso de Jesus, que é um discurso tão bonito, é um discurso que traz muitas riquezas para a nossa vida cristã. Mas também essa cena da última Páscoa, ela é uma cena de esperança. E é engraçado, não é irônico, né? É uma ironia Jesus falar de esperança nesse momento. Ele estava prestes a morrer, ele estava prestes a ir para a cruz, mas ainda assim ele fala de esperança. Olha comigo o versículo 26 desse mesmo capítulo, Mateus 26, versículo 26. Diz assim que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou-o, o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui Cristo institui a ceia, e por isso que a ceia é um memorial. Ela nos lembra da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. Mas a ceia também é um momento de esperança, porque ela nos lembra o dia em que nós tomaremos com Cristo a ceia com Ele. Ele mesmo diz que Ele não tomará do fruto da videira até um dia em que iremos beber com Ele de novo no reino de Deus. Então é uma imagem de esperança. É uma imagem que traz conforto ao nosso coração. E quando nós celebramos a ceia, é importante que nós lembremos disso. Que um dia estaremos tomando junto novamente com Jesus. Por isso que essa imagem da Páscoa, dentro dessa cena da morte de Jesus, é muito importante, porque além dela, ela é onde Cristo institui a ceia, mas também é onde ele aponta para aquilo que a sua morte veio a conquistar, né? Que é a nossa participação no reino de Deus. E também depois nós temos uma cena famosa, que é a agonia de Cristo no jardim. Lá no versículo 36, diz que em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos aqui, então, Cristo em profunda agonia. Outros textos dos evangelhos mostram Jesus transpirando sangue, né? Tamanha tensão que estava dentro dele. E ele ora, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O que será que tinha nesse cálice que fez Jesus tremer diante da morte, né? Se angustiar? Diz que ele estava angustiado até a morte, estava entristecido, triste até a morte. O que será que tinha nesse cálice? Você não precisa abrir Isaías 51, mas se você for ler, você vai ver que esse cálice é o cálice da ira de Deus. E isso é o que estava trazendo agonia a Jesus. Outros mártires cristãos morreram de maneira pior. Cristo não morreu a pior morte possível. Era, sim, uma das mortes mais terríveis e humilhantes. Mas existiam maneiras de morrer, e durante a história cristã foram desenvolvidos métodos piores para os cristãos morrerem. E cristãos, muitos iam cantando para a morte com alegria. Mas o que será que tinha naquele cálice que fez Jesus titubear? Isaías vai dizer que era o cálice da ira de Deus. Esse era o motivo da agonia de Cristo. E os açoites, e os guspes, e a humilhação eram nada
perto daquilo que Jesus iria provar por causa de nós. Era o cálice da ira de Deus, os terrores do inferno foram colocados sobre Cristo. Aquilo que eu e você deveríamos experimentar, a separação de Deus, Cristo experimentou, e era por isso que ele estava agoniado. Ele ia receber a punição de todos os pecados, de todos os tempos do seu povo, daqueles a quem ele havia escolhido. E é por isso que Cristo estava angustiado, Cristo estava agoniado ali no jardim. Então ele volta e fala para Pedro: nem uma hora você pode vigiar comigo. Dá até vergonha, né? Porque talvez para alguns de nós Jesus dizia: nem 10 minutos você consegue vigiar e orar. Você não consegue passar 10 minutos orando. Ele fala para Pedro: você não consegue passar uma hora. Você não consegue vigiar comigo uma hora, Pedro. Então, e ele diz, né, vigiai e orai comigo. Jesus estava pedindo, intercedam por esse momento. E ele pede, né, para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele se submete, contanto não seja como eu quero, mas como tu queres. É a oração que ele havia ensinado do Pai Nosso, não é? Seja feita a tua vontade. Jesus estava, da maneira como ele ensinou seus discípulos a orar, Jesus estava orando aqui. Senhor, seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. Como tu queres. Aqui mostra a perfeita humanidade de Jesus. Jesus era Deus. Sim, 100% homem, 100% Deus. Mas a divindade, a Bíblia não mostra a divindade sobressaindo sobre a humanidade, ou a humanidade sobressaindo sobre a divindade. Geralmente, a nossa imagem de Cristo é como se ele fosse um super-herói poderoso, né? Como nos filmes da Marvel, que saia andando por aí, fazendo milagre, tinha poder para tudo. Mas a Bíblia não esconde a humanidade de Jesus. Jesus sofria. Jesus enfrentou muitos dos efeitos da queda. Jesus se cansava, Jesus tinha sede, Jesus tinha fome. Jesus chorou, entristecia, se entristeceu com a morte de Lázaro, por exemplo, e aqui. Então nós não podemos diminuir a humanidade de Jesus. É dessa maneira que ele está orando. Então, Senhor, faz como o Senhor quiser. Como o Senhor quiser. Esse texto nos mostra, então, a perfeita também humanidade de Cristo. Aquele Deus que se fez homem. E também existem alguns brados de Jesus na cruz que são bem conhecidos. E nós vamos agora ver, então, alguns desses brados que depois que Cristo foi crucificado, ele clamou. E o primeiro é que Cristo clamou por perdão dos seus inimigos. Abra comigo em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está ali sofrendo na mão de homens, sofrendo na mão do povo, uma morte terrível, uma morte horrível, e ainda assim só sai beleza dele. E ainda assim sai graça dele. Ainda assim sai misericórdia dele, sai amor, sai perdão. E ele intercede e fala: Senhor, perdoa-lhes, perdoa-lhes pelo que eles estão fazendo. E a oração de Jesus, de alguma forma, foi respondida logo depois. Por exemplo, o versículo 42 e 43 diz, fala sobre a conversão de um dos malfeitores, o ladrão na cruz, bem conhecido. Lá em Mateus vai dizer que ele blasfemava contra Jesus. Você pode ver depois o paralelo desse texto em Mateus. E você vai ver então que ele se converteu ali. Ele já crucificado com Jesus, ele também blasfemava contra Jesus. Mas aconteceu alguma coisa, talvez essa mesma oração de Jesus aqui tenha feito ele abrir os olhos. Talvez Deus tenha usado essa oração de Jesus para fazê-lo abrir os olhos, aquele ladrão. E então ele pede: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Mas também teve outro, centurião, versículo 47, né? Diz que vendo o centurião que tinha acontecido depois que Jesus morreu, rasgou o véu. Diz o centurião,
deu glória a Deus, diz o texto, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Então, já vimos aqui duas conversões logo após essa oração de Cristo. Cristo estava ali sofrendo a penalidade do Império Romano, para os piores infratores da lei, e sofrendo aquilo que ninguém jamais poderia imaginar, a ira de Deus sendo derramada sobre ele. E ainda assim ele clama por perdão. Ainda assim ele clama por misericórdia. Que Jesus maravilhoso, que Senhor maravilhoso que nós temos. Mas também Cristo, nesse momento, ele promete salvação, nesse momento de angústia, nesse momento de terror. Ele diz, ele responde para o malfeitor no versículo 43, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Não é quando eu voltar, você não vai dormir, Você vai dormir agora e quando eu voltar, daí você vai... Não, hoje você vai estar comigo no paraíso. Cristo promete salvação ali. E também responde aonde Cristo estava, depois que ele morreu, algumas pessoas acham que ele foi para o inferno, que ele foi lá e pregou para as almas cativas e fez apelo, Foi lá, mas não. Tá? Hoje estarás comigo no paraíso. Cristo prometeu salvação àquele homem. O seu corpo, é verdade, só vai ressuscitar no último dia, o corpo do malfeitor, O corpo de Cristo já ressuscitou com o seu corpo. Mas o malfeitor, o corpo dele só vai ser unido com o Espírito novamente no último dia. Mas o Espírito dele iria estar com Cristo no paraíso. Outro brado, Cristo sofreu as consequências, outra parte, Cristo sofreu as consequências dos nossos pecados. Vai lá para Mateus 27 de novo. Volta para Mateus. Mateus 27, 45 e 46. Se você quiser ver o texto que eu falei do malfeitor, é só ler o 44, 27 e 44. Os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, os ladrões, os dois, estavam blasfemando contra Jesus, mas alguma coisa acontece que um deles acaba se convertendo. Esse é o brado, Cristo sofreu a consequência dos nossos pecados, e é o brado de Jesus a Deus Pai. Aqui, diz assim que desde a hora sexta, Mateus 27, 45, até a hora nona houve trevas sobre a face da terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é um cumprimento do Salmo 22. Depois você pode ler o Salmo 22 também e você vai ver várias profecias a respeito de Cristo. É um salmo messiânico, como é chamado. E o salmo começa com essas palavras. E algumas pessoas dizem que Jesus estava querendo apenas citar o salmo. Mas não, o salmo é uma profecia do que ia acontecer com Cristo. Aconteceu alguma coisa ali, que houve um rasgo, como se fosse um rasgo, a gente não consegue entender, entre o Pai e o Filho, aqueles que haviam experimentado uma comunhão eterna, que haviam se amado. João 17 vai dizer, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, Pai e Filho se amando. Naquela hora, por causa que Cristo estava carregando o pecado do mundo, houve uma separação entre o Pai e o Filho. Isso nós não conseguimos entender totalmente. Nós não conseguimos entender. Mas sabemos que Cristo experimentou Cristo experimentou a consequência dos nossos pecados. Ele sofreu as consequências do nosso pecado. Aquilo que era para eu e você sofrermos. Era para nós passarmos uma eternidade separados de Deus. Mas Cristo então experimentou essa separação para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus. Cristo experimentou isso para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Ele sofreu a consequência pelo meu e pelo seu pecado. E também um brado famoso, que Cristo declarou que tudo estava consumado. João 19 você pode ver, está consumado, não precisa abrir. E Cristo está falando, olha, antes de expirar, antes de morrer, ele estava falando assim, olha, o trabalho terminou. Aquilo para o que eu vim encerrou. Cristo havia cumprido o plano de Deus para a sua encarnação. Cristo havia cumprido o plano de Deus para a sua encarnação.
Então está consumado. Jesus está falando, olha, tudo que é necessário para a salvação do meu povo já foi feito. Tudo que é necessário para a salvação do meu povo está pronto. Não precisa pagar penitência. Não precisa fazer não sei o quê. Não precisa. Não. É só crer na minha obra, porque a minha obra já consumou tudo. Está consumado. Está consumado. Então, esses são também conhecidos os brados de Cristo, alguns dos brados de Cristo na cruz. Claro que o texto é muito mais rico, meus irmãos, e uma EBD só não daria para trabalhar tudo. Nós precisaríamos de 10 aulas de uma EBD específica sobre isso e ainda não daria para exaurir o tema, tá bom? Então, passei por algumas partes que sobressaem, né, quando nós estamos lendo, talvez sobressaem outras partes para você, talvez outras partes para outro, outras partes para outro, tá bom? Mas é um grande desafio ter que dar todo esse ensino numa aula, mas espero que esses ensinamentos sobre a morte de Cristo possam criar vida em nossos corações, né? Que possamos guardá-lo em nossos corações. Mas o texto vai dizer, mas a Bíblia não vai parar por aí. A Bíblia vai falar do Deus que ressuscitou. Cristo ressuscita, o Rei ressuscita. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Também não dá para a gente falar sobre a ressurreição como um todo. Da ressurreição como um todo. Os 4 evangelhos são muito ricos e trazem detalhes bem assim parecidos em algumas partes, mas alguns bem distintos um do outro. Então você precisa juntar as quatro narrativas para você ter uma riqueza maior da ressurreição de Cristo, para quem que ele apareceu primeiro, os anjos, né, ele aparecendo para os discípulos, Pedro e João correndo até o túmulo. Então, não dá para trabalhar isso também só em uma aula. Iam precisar de, no mínimo, umas 10 aulas também, tá bom? Mas depois você leia ali a ressurreição no final de cada um deles, tá? Mas, para falar sobre a ressurreição, eu queria falar sobre 1 Coríntios 15, que vai nos dar um panorama legal aqui sobre a questão da ressurreição de Cristo. Então, nós já vimos a morte de Jesus, algumas das cenas da morte de Cristo, já vimos os brados de Jesus na cruz, vimos que ele cumpriu o propósito de Deus, estava consumado aquilo que ele havia vivido para ser em favor dos pecadores, mas ele não parou por aí, tá? O Rei ressuscitou. E vamos falar então sobre a importância da ressurreição baseado nesse texto de 1 Coríntios 15. Diz assim, irmãos, 1 Coríntios 15, 1. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la entreguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, algumas coisas interessantes sobre que nós podemos aprender sobre a ressurreição. Primeiro, a ressurreição é uma parte essencial do evangelho. Por que é importante falar isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o evangelho resume apenas a morte de Cristo. O que é o evangelho? As pessoas às vezes falam que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não. Esse não é o evangelho completo, tá? A ressurreição faz parte da mensagem completa do evangelho. Paulo vai falar isso, olha, antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi. Ele está falando do evangelho, nós acabamos de ver no versículo 1 e 2, venho lembrar-vos do evangelho. Né? O que ele recebeu e entregou para eles? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o evangelho é uma parte, a ressurreição é uma parte essencial do evangelho e também da obra da salvação de Cristo. Olha o versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, não apenas a morte de Cristo fez com que nós recebêssemos toda a plenitude da salvação, o perdão dos pecados, mas a ressurreição. Então, é correto dizer que nós somos salvos pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus. A vida de Cristo é importante, por isso que ele não desceu com 33 anos e já morreu, tá? Por que ele precisou ter que viver uma vida toda? Para obedecer a lei em nosso lugar, toda a lei de Deus. Então, nós somos salvos pela vida, pela morte e pela ressurreição de Cristo. A ressurreição faz parte do
evangelho também. Também Paulo vai dizer que foi prometido nas Escrituras. Ele vai falar, né, que foi sepultado, versículo 4, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Existem promessas no Antigo Testamento sobre a ressurreição de Cristo, como, mais uma vez, o Salmo 22. E existem várias outras profecias que falam que Cristo iria ressuscitar. Outra coisa interessante que Paulo nos mostra aqui é que essa ressurreição teve testemunhas oculares. Olha o que ele diz, versículo 5. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Tá? Então, Paulo está falando bem assim, olha, Cristo ressuscitou. E o contexto, sabe por que ele fala das testemunhas oculares? Cristo ressuscitou e teve testemunhas oculares. Pelo contexto, você vai ver, depois você lê o 1 Coríntios 15 inteiro também, mas você vai ver que os coríntios estavam duvidando da ressurreição. Então, quando Paulo fala das testemunhas oculares, é como se ele estivesse falando, olha, se vocês quiserem, vocês podem perguntar, tá? Vocês podem perguntar para mais de 500 pessoas, e muitas delas ainda estão vivas. Paulo está escrevendo para os coríntios, vocês estão duvidando que Cristo ressuscitou? Podem vir para cá, vem aqui. Não é tão longe, é a Grécia de Israel. Vem aqui. E vocês vão ver, vocês vão poder conversar com pessoas sobre isso, porque elas podem testemunhar que Cristo ressuscitou. Que Cristo ressuscitou. E as pessoas já tentaram, assim, inventar várias desculpas sobre isso, porque é difícil você explicar que mais de 500 pessoas viram a Cristo crucificado. E talvez você pode falar, mas Paulo mentiu. Mas Paulo não daria um desafio assim para os seus ouvintes. Né? Ele não daria um desafio assim, olha, vem aqui ver, né? Se vocês estão duvidando, vem aqui ver, tem testemunhas oculares. Ele não falaria isso se ele tivesse mentindo. Era comum viagens naquele tempo, por causa da paz romana, as pessoas podiam viajar, né? E da proximidade, por causa do mar Mediterrâneo, elas poderiam viajar de um lugar para o outro ali, por causa das estradas romanas também, em segurança. Então, algumas pessoas falam, foi uma alucinação coletiva. Faz nenhum sentido. E outra coisa que é interessante é que esse texto foi o primeiro texto sobre a ressurreição. Né? A carta de 1 Coríntios ela é mais antiga do que os outros evangelhos. Então, provavelmente, essa porção é o primeiro documento cronológico sobre a ressurreição de Cristo. E, além disso, uma outra coisa interessante sobre as testemunhas oculares é que, se você for ler os evangelhos, você vai ver que as primeiras testemunhas oculares foram mulheres. Foram mulheres. E o que é interessante também, porque naquele tempo o testemunho das mulheres não era levado em conta. Não era levado em conta num tribunal, por exemplo. Ninguém levava em conta testemunhas oculares de mulheres, né? Testemunha de mulheres. Então, quando os evangelistas, ao escreverem os evangelhos, eles escreveram que as mulheres que viram Jesus primeiro ressurreto, não faz sentido. Porque se fosse mentira, se eles quisessem assim contar uma mentira que Jesus ressuscitou, eles tinham que usar outras testemunhas, então. Né? Homens, no mínimo, por causa daquele tempo. Mas eles colocam mulheres que eram desprezadas, não eram contadas como testemunhas por aquela sociedade. Mas Jesus aparece primeiro para elas, mostrando a veracidade. Mostra outras coisas também, né? Outras doutrinas, mas o ponto aqui é para mostrar que é verdade isso. Se fosse para inventar que Jesus ressuscitou, né, primeiro, eu não lançaria um desafio desse, que Paulo lança aqui. Segundo, que eu não colocaria que foram mulheres, se fosse naquele tempo, né? Eu não colocaria que foram mulheres que viu que Jesus ressuscitou. Mas os evangelistas não tiveram medo, porque era verdade. Era a verdade. Então, Paulo lança esse desafio aqui para os coríntios. Depois também, a ressurreição de Cristo nos assegura que um dia teremos corpos glorificados. Diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou no versículo 12, dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos?
E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a vossa fé. Se somos tidos por falsa testemunha de Cristo, porque temos asseverados contra Deus que ele ressuscitou ao Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, Paulo está falando, a ressurreição dos crentes e a ressurreição de Cristo são interligadas. Porque Cristo não foi para o céu, meus irmãos, como um espírito. Cristo não ascendeu depois da sua ressurreição como espírito, ele ascendeu com um corpo humano. Cristo lá no céu, ainda intercedendo por nós, ele é Deus homem. Ele ainda tem a sua natureza humana e terá por toda a eternidade. Tá bom? Cristo é o Deus homem até hoje. Ele não apenas se encarnou como homem aqui durante a sua vida, mas até hoje ele é o Deus homem intercedendo por nós. E essa é a garantia também que nós seremos ressuscitados no último dia. O nosso espírito vai a Deus depois da morte, mas no último dia nós teremos corpos glorificados. Eu não sei como é que eu vou parecer, se é quando eu era mais novo ou quando eu aparecer mais velho, eu não sei. Eu sei que eu vou ter um corpo glorificado. Eu sei que eu vou ter um corpo glorificado. E o que me assegura isso é que Cristo ressuscitou. Então, a doutrina da ressurreição de Cristo, a veracidade da ressurreição de Cristo é muito importante. Tem várias implicações para a nossa vida cristã. E depois que Cristo ressuscita, então, ele dá uma comissão. E você pode abrir comigo, então, lá em Mateus capítulo 28. Né? O rei, então, morre, o rei ressuscita e agora o rei envia. E é interessante que essas sejam as últimas palavras de Jesus. Né? Geralmente, você que gosta de uns filmes mais de época, assim, você vai ver que as últimas palavras de um homem são palavras muito importantes. Né? O discurso de despedida são palavras extremamente valorizadas, palavras que são levadas em conta. E é muito interessante que essas são as últimas palavras registradas aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tá? Então, essas foram as últimas palavras de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, e Marcos e Lucas também terminam, de certa maneira, com a grande comissão. E também nós podemos achar algo parecido no Evangelho de João. Tá? Mas é muito importante isso, por ser as últimas palavras de Cristo. Então, o que nós podemos aprender? Primeiro, que Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Por causa que ele foi perfeitamente obediente a Deus, ele morreu, ele ressuscitou, agora ele recebeu toda a autoridade de Deus. Toda a autoridade foi dada a ele. Essa é a base da nossa missão, que tudo é de Cristo, tudo pertence a ele, nenhum centímetro da terra não pertence a Cristo. Tudo, não só a igreja, não só coisas, entre aspas, espirituais, mas todas as coisas pertencem a Cristo. Segunda coisa, existe uma ordenança. Ide, versículo 19, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Nós devemos ir e fazer discípulos. Nós devemos anunciar o evangelho. É uma tarefa de todos os cristãos. Às vezes eu escuto alguns cristãos, já escutei, né? Falando assim, eu não tenho dom de evangelismo. E às vezes, ao que parece, a pessoa pensa assim, se eu não tenho dom de evangelismo, então eu não preciso evangelizar. Não, todos nós precisamos anunciar a mensagem do evangelho. Todos nós precisamos ir e fazer discípulos. Tá? Aqui especificamente, Cristo está falando de outras nações, tá? E nem todos são chamados a irem para outras nações, mas todos nós somos chamados a nos envolver nisso. Todos nós somos chamados a nos envolver na grande comissão de Jesus. Terceira coisa que nós podemos aprender também da grande comissão é que devemos ensinar as pessoas a guardarem o que Cristo ordenou. Lá no versículo 20, né, diz assim, Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então não é apenas fui lá, preguei o evangelho e boa. Não, eu preciso ensinar a guardar todas as coisas. Aqui também nós podemos tirar uma base do discipulado.
né? Não é apenas anunciar, beleza, pronto, acabou. Não, é um trabalho de edificação agora. Nós ensinando-os a guardarem todas as outras coisas que Cristo ordenou. E nós temos a promessa, a famosa promessa, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo estará conosco durante o cumprimento dessa missão. Cristo estará conosco quando nós irmos, quando nós obedecermos essa sua palavra. É isso que esse texto diz. E todos, então, os que são salvos recebem o poder para proclamar, tá bom? Abra lá comigo em Atos, capítulo 1. Porque esse texto é interessante. Atos, capítulo 1, versículo 8. Só um pouquinho para frente aí de Mateus, tá bom? Atos 1, 8 diz assim, Jesus falando, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, mas recebereis poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. Lembra, o batismo com o Espírito Santo aconteceu em Atos 2. Depois, todos os crentes são batizados no Espírito Santo, tá bom? Na conversão, nós somos batizados no Espírito Santo. E Jesus está falando, então, olha, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, tem uma linha direta, uma consequência direta. Se nós somos crentes, nós somos batizados com o Espírito Santo, então nós podemos já anunciar o Evangelho. Então, nós podemos já ser testemunhas de Jesus. Todos que são batizados com o Espírito Santo, que é igual a todos os crentes, todos que são convertidos, recebem o poder para anunciar, para proclamar a Cristo. Então, não há desculpa. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu tenho medo. Eu também tenho medo. Eu também tenho medo. Tenho vergonha muitas vezes. Mas eu tenho o poder, não de mim, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós para cumprirmos essa missão. Então lembre-se disso quando você for anunciar o Evangelho para alguém, né? Eu espero que você possa orar para Deus abrir portas para você anunciar o Evangelho para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares que não conhecem. E quando você for, você lembra, olha, eu não consigo, Senhor, por minha própria força, mas eu confio no seu Espírito Santo que habita em mim. O Senhor disse que eu receberia poder e que então eu poderia testemunhar. Então que você possa confiar em Deus para cumprir isso que Ele ordena. Então, terminando isso, vimos a morte de Cristo, fizemos um panorama. Depois, a ressurreição de Cristo, vimos a importância da ressurreição e o primeiro relato da ressurreição, possivelmente 1 Coríntios 15. Depois, o rei envia, né? Cristo, antes de subir, ele deixou uma missão para o seu povo. E agora eu queria falar sobre o que Cristo está fazendo hoje. O que Cristo está fazendo hoje? Algumas pessoas, sem dúvida, né, pensam que, beleza, acabou o trabalho de Cristo. Ele viveu, morreu e ressuscitou, não tem mais nada que ele está fazendo. Mas não, a Bíblia é extremamente rica em falar sobre aquilo que Deus está fazendo hoje, que Cristo está fazendo hoje, tá bom? E esse assunto geralmente é chamado de os ofícios de Cristo, os trabalhos de Cristo, aquilo que Cristo está exercendo. E são 3, basicamente. Existem outros, tá? Mas, de certa forma, parece que eles se encaixam nesses 3 básicos. O primeiro, né, os 3 são conhecidos de profeta, sacerdote e rei. E o primeiro que nós vamos ver é o ofício de profeta. Por que Cristo ele exerce o ofício de profeta? Primeiro, por que 3 ofícios, né? Esses são os 3 ofícios mais importantes do Antigo Testamento. Se você ver o Antigo Testamento, você vai ver que esses eram os 3 ofícios mais importantes que se sobressaem. O de profeta, você pode ver que um profeta era muito bem quisto, por mais que quase todos morreram, né? Foram assassinados por pregarem contra o povo, né? Mas era uma honra ser um profeta de Deus. Segundo, um sacerdote, né? Principalmente o sumo sacerdote, e o rei, né? O rei era muito bem visto, assim, o ofício de rei. As pessoas queriam, né, queriam ser reis. Era assim a coisa que um jovem mais queria ser, por mais que a linhagem deveria ser davídica, né? Mas talvez seria o desejo. Nossa, se eu pudesse, eu desejaria ser um rei.
Esses são os 3 ofícios mais importantes quando nós olhamos para o Antigo Testamento. E esses 3 ofícios, eles são cumpridos em Cristo. E, de fato, nós tivemos uma aula basicamente sobre cada um deles, né? Nós tivemos aula sobre a profecia, pastor Rafael. Nós tivemos aula sobre a lei, no Monte Sinai, Deus dando a lei mosaica, e deveria ser através dos levitas, e o ofício de rei, né? Nós tivemos também, junto com Deus que estabelece leis e reina, essa questão. Então, esses 3 ofícios são cumpridos em Cristo. Então, por que Cristo ele exerce o ofício de profeta? Porque ele revela Deus ao seu povo. Lembra que o profeta no Antigo Testamento, ele revelava, anunciava a palavra de Deus, certo? Cristo é o próprio Deus, né? O profeta anunciava a palavra de Deus. Cristo é a própria palavra de Deus. João 1 vai dizer que ele era o verbo, né? Nós podemos traduzir pela palavra. Ele era a palavra de Deus. Então, Hebreus 1 vai dizer assim, olha, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Veja, nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Ele exerceu esse ofício. E ele é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, de maneira que se nós vemos a Cristo, se nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a Deus. Então, por isso que ele exerce esse ofício de profeta. Né? E a vida de Cristo está perfeitamente demonstrada nas Escrituras. É aqui que nós conhecemos a respeito de Cristo. Né? E na oração nós conhecemos a Cristo. Então, dessa maneira com que ele exerce o seu ofício de profeta, tá bom? Ele revela Deus a nós, de maneira de que se nós meditarmos na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, nós sempre estaremos vendo mais de Deus, aprendendo mais de Deus. O segundo ofício é o ofício de sacerdote. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, esse é o mais conhecido, né? Vai dizer que ele intercede pelo seu povo diante de Deus. Hebreus 4, 14 a 16 vai dizer assim, olha, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, ele está falando isso, olha, nós temos um sumo sacerdote. Só que diferente do Antigo Testamento, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Um sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele deveria ter uma vida totalmente separada do povo, quase totalmente separada do povo, uma vida específica, preceitos específicos, né? Cristo não, ele tomou então o corpo nosso. E ele experimentou tentações, Mateus capítulo 4, as mais famosas, mas durante a sua vida, Cristo experimentou as nossas fraquezas, de maneira que agora nós não temos um sumo sacerdote que está lá no mundinho dele e vai interceder por nós. Agora nós temos um sumo sacerdote que se compadece, ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe por aquilo que nós estamos passando. Então, nós podemos, isso é um motivo de confiança, diz, né? Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude. Então, nós só podemos nos achegar diante de Deus hoje em oração, em fé, porque Cristo intercede por nós. Não somente porque ele morreu e ressuscitou, viveu, morreu e ressuscitou, mas porque agora ele está lá diante do trono de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então, esses são os ofícios, o segundo ofício de Cristo. O terceiro, rei. Por que ele exerce o ofício de rei? Porque ele está sentado à destra de Deus, governando tudo para o bem do seu povo. Efésios 1, 20 a 23 diz assim, olha, esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita. Né? Aquele que assenta à direita é que tem a autoridade também para reinar. Nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja,
que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, Cristo foi levado à destra de Deus, e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou ele como cabeça de todas as coisas para o bem da igreja. Então Cristo governa tudo, ele é soberano sobre todas as coisas e ele faz governando para o meu e para o seu bem. Esse é o ponto. Esse é o ofício que Cristo exerce como rei. Ele é o nosso Davi, muito maior e perfeito. Então medite nesses ofícios de Cristo, né? Agradeça a Deus, Jesus, obrigado, porque o Senhor é o meu profeta maior. O Senhor me revela de Deus. Obrigado porque o Senhor é meu sacerdote, então eu posso me achegar diante de Deus com segurança. Obrigado porque o Senhor é o meu rei, então eu posso descansar. Medite nesses ofícios. Berkhoff diz assim: é um consolo pensar que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração. Que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades que não estavam presentes em nossa mente, que nós com frequência deixamos de incluir em nossas orações. E que Ele ora por nossa proteção contra os perigos dos quais não temos nem sequer consciência, e contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não os percebermos. Ele está orando para que a nossa fé não se acabe e para que no final possamos chegar à vitória. Então nós não vamos cair da fé. Nós não acreditamos na perca da salvação, não é porque nós somos bons, não é porque nós achamos que nós temos força suficiente para isso, não. É porque Cristo está intercedendo por nós. Ele está orando e pelo poder do seu Espírito, então, nós vamos perseverar, mas porque Ele está lá diante de Deus intercedendo por nós. E se Ele não intercedesse por nós, nós não teríamos força, não teríamos nenhuma força. Então, medita nesses ofícios de Cristo. Agradeça a Deus por Ele. Algumas aplicações. Viva para Cristo. Eu fico pensando, meus irmãos, se Cristo fez tudo isso por nós, não há nada que Ele não possa nos pedir. Não há nada que nós não devamos a Ele. Não há nada. Nós devemos tudo a Ele, porque Ele entregou tudo por nós. Então, nós devemos viver para Cristo. Nós devemos viver para a glória dEle. Devemos viver para fazer a vontade dEle. Não existia nada em nós que fizéssemos dignos de receber isso. Então não há nada que Ele não possa pedir em troca. Proclame a Cristo. É o último mandamento que Ele deixou. Proclame a Cristo. O último dos grandes mandamentos. Anuncie. É a única maneira de alguém experimentar, de alguém experimentar essa comunhão com Deus, de alguém poder receber esses três ofícios de Cristo, as bênçãos de Cristo, é se entregando a Ele. Não é possível que nós entendamos isso e ainda sentimos o nosso coração duro e não desejamos isso para os nossos colegas, familiares, amigos, filhos, pais que não conhecem isso. É como o nosso coração é duro por causa dessas coisas. Então, proclame a Cristo, anuncie isso para as pessoas. Ore confiando na intercessão de Cristo. Quando você for orar, então, faça isso com muito mais segurança, sabendo que tem alguém que intercede por você diante de Deus. E você pode errar e vai errar na oração. Nós vamos errar. Nós vamos orar de maneira imperfeita. Nós podemos orar da melhor maneira, mas ainda assim será de maneira imperfeita. Mas Deus vai nos ouvir, porque diante dele, Cristo está intercedendo por nós. Descanse sabendo que Ele reina para o seu bem. Descanse sabendo que Ele domina sobre todas as coisas. Que Ele vai governar, que Ele é o seu pastor. Se você abandonar, Ele vai atrás de você. Cristo é o nosso bom pastor. E descanse sabendo que Ele voltará. O rei morre, nós vimos. O rei vive novamente. O rei envia. E por último, o rei voltará. Cristo vai voltar, vai nos levar. E vai nos levar junto com Ele para o reino do seu Pai. E nós então desfrutaremos da presença dEle por toda a eternidade. Fale isso ao seu coração. E eu queria terminar com esse texto. Eu acho que agora esse texto vai fazer muito mais sentido para nós. Diz assim, olha, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o argumento de Paulo agora. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? O argumento de Paulo é o seguinte: se Deus fez tudo isso
em Cristo, se ele entregou seu próprio filho, nós acabamos de ver, se Cristo fez tudo isso, ele não vai nos dar todas as coisas. Veja, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo são a maior prova do amor de Deus. Então, se ele fez o mais difícil, aquilo que era impossível aos homens, ele não vai nos dar com ele todas as coisas. Esse é o argumento de Paulo. A cruz, a vida, a morte de Cristo, então, é a lente com que nós enxergamos as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Paulo está falando, então, ninguém. Pergunta retórica. Quem os condenará? Ninguém. Sabe por quê? Porque foi Cristo Jesus que morreu, mas não apenas morreu. Olha só a importância da ressurreição. Mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Olha Paulo falando dos ofícios de Cristo aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Por quê? Porque Cristo é o nosso rei e ele intercede por nós, e ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós. Ninguém. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque esse amor está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nem o nosso pecado, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Por causa disso que nós vimos que Cristo fez por nós nessa aula. Então, que você possa ser levado à adoração, meu irmão. Esse momento, que você possa ser levado a valorizar mais a Cristo, a viver mais para Cristo, sabendo que Ele fez tudo isso por seu povo. Então, louve a Deus. Deixe-me terminar orando. Senhor, quão grato é o nosso coração por tamanha obra de redenção, meu Deus. Pai, quão gratos somos nós por obra tão perfeita, obra tão grande de salvação que as nossas mentes jamais poderiam imaginar. Nós te agradecemos porque o Senhor planejou desde a eternidade a vida, a morte, a ressurreição, os ofícios de Cristo, Pai. O Senhor planejou tudo isso e nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor veio e morreu por nós, e viveu por nós, e ressuscitou por nós, e agora intercede por nós, reina por nós e nos revela mais de Deus. Nós te agradecemos, Senhor. E obrigado, porque o teu Santo Espírito, ele abriu os nossos corações para que pudéssemos enxergar tudo isso, Pai. Mas, Senhor, o quanto ainda somos falhos, por isso, abra os olhos do nosso coração, larga o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender a largura, a profundidade, o comprimento e a altura do amor que o Senhor tem por nós em Cristo Jesus. Que essa possa ser a nossa vida, Pai. Uma vida em obediência ao nosso Deus, ao nosso Rei, ao nosso Senhor, porque Ele fez tudo por nós, então nós queremos entregar tudo por Ele. E é no nome de Jesus que nós oramos, o nosso sumo sacerdote que está intercedendo diante de Ti. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Não esqueça de responder o questionário e também nós vou enviar a tarefa no grupo, tá bom? Que Deus abençoe, espero que você tenha sido edificado.